Fala, moçada, firmeza? Tô aqui passando vergonha, na verdade quem estão aqui são as minhas mãos passando vergonha e falando de matemática financeira para vocês, certo? A matéria tem que andar e a matéria dessa semana é atualização financeira. Para falar de atualização financeira, antes eu só vou lembrar a ideia dos juros compostos, certo? Lembra que o montante é igual a capital inicial que multiplica 1 mais i elevado a t. O que são essas coisas? O C é o valor inicial, você pode chamar de capital inicial. É o quanto de dinheiro você tinha no começo da aplicação. O I é a taxa de juros. E eu vou falar daqui a pouco nos exemplos, mas sempre vai usar ela em decimal ou fração para fazer as contas, apesar dela vir em porcentagem. O T é o tempo que você está aplicando essa grana. E M é o tal do montante, que é o valor final que você vai receber, certo? Você sempre vai ter que calcular isso para conseguir fazer os enunciados. Atualização financeira é a ideia de você saber quanto você vai estar devendo lá na frente, ou tendo uma dívida lá na frente, quanto você vai pagar à vista, certo? A gente até andou conversando isso na sala, mas eu acho que dessa vez vai ficar um pouco menos confuso. Vou ver se eu dou dois exemplos para a gente poder entender, certo? O primeiro exemplo é bem tranquilo, é um exemplo de valor futuro. Um capital de R$500 aplicado a juros compostos de 2%. Esse 2% é ao mês, tá? Qual é o valor retirado daqui a 2 meses? Ou seja, você tem um valor inicial de R$500, você tem uma taxa de juros e você tem o tempo. Basicamente, o que está faltando é o montante M. Para fazer o valor presente, que é a outra atualização financeira, olha o enunciado como muda. Uma dívida é paga com um cheque de R$505,62 para pagamento daqui a 60 dias. Quer dizer, eu dei um cheque predatado, certo? O juro cobrado é de 6% ao mês. Qual é o valor dessa dívida à vista? É aquela ideia do financiamento, né? Eu tenho uma parcela daqui a 48 meses, mas eu posso pagá-la hoje, certo? Já foi discutido isso um pouquinho. Então, a ideia agora é assim, quais são as contas que a gente vai fazer, tá? Porque isso é mais difícil, né? Então, a ideia é, tá bom, a gente entende o que é futuro, o que é presente, mas como fazer a conta? Eu vou resolver esses dois exemplos nas próximas folhinhas e depois no próximo vídeo eu vou dar um exercício para a gente resolver junto, tá? Então, olha só, primeiro eu vou falar sobre o futuro, certo? No futuro, o cara falava assim, então, capital de R$500 aplicado a juros compostos de 2% ao mês, qual o valor retirado daqui a 2 meses? Na formulinha, montante igual a capital 1 mais i elevado ao tempo, você tem 4 letras, tá vendo? São 4 incógnitas, tem que encaixar as 4. Bom, o capital inicial é quanto de dinheiro você tem no começo da aplicação, é os R$500. A taxa de juros, ele disse que era 2%, ó, lembra que isso é 2 sobre 100, que é a mesma coisa que 0,02. Aqui, quase sempre vai ser melhor vocês trabalharem a ideia de decimal em vez de fração, certo? E aí falta quem é o montante e qual é o tempo. Bom, o montante é o que você quer, certo? Porque não tem muito o que fazer, né? É o valor final. E o tempo é o tempo da aplicação. Nesse caso aqui, ó, são os 2 meses. Eu até deixei ela para eu marcar depois, porque o tempo e os juros têm que estar na mesma unidade, certo? Então a minha pergunta é, quem é o M? Vou jogar na formulinha, vocês vão ver que vai ficar bem fácil. M é igual a 500, 1 mais 0,02 elevado a 2, M é 500, 1,02 ao quadrado. Com a ajuda dos universitários e da calculadora eu já fiz essa conta aqui, dá R$520,20. Ou seja, daqui a 2 meses,
o valor retirado é de R$ 520,20. Uma ideia que eu gosto de usar em matemática financeira, que eu acho que facilita muito para o aluno, é você pensar numa linha do tempo. Então, olha só. No tempo zero, você tinha R$ 500. No tempo 1, você não tinha 500, você tinha 500 mais esses 2% aqui. E no tempo 2, você consegue ter os R$ 520,20. Você até pode fazer o exercício na mão, porque ele é um exercício com tempo curto. Você pode fazer 500 mais 2%, ver quanto é que dá, e esse valor mais 2% para dar o 520. Eu fiz usando a fórmula porque dependendo do valor do tempo, né, se o cara fala um tempo de 10, 15 meses, fica muito mais chatinho de você montar o enunciado, tá? Então, essa é a ideia de valor futuro. Vou falar do valor presente rapidinho, porque isso aí também é mais importante. Talvez seja um pouco mais difícil de entender no começo. Então, olha só. O valor presente, ele é o contrário do valor futuro. Você já tem uma dívida e você quer saber quanto que serve para pagar hoje. Ó. O exercício falava assim, uma dívida é paga com um cheque de R$ 505 para um pagamento daqui a 60 dias. O juro é de 6% ao mês. Qual o valor à vista? Esse valor à vista é como se fosse o capital inicial. Ó. O montante é 505,62. A taxa de juros de 6% é 6 sobre 100, é a mesma coisa que 0,06. O capital inicial você quer e o tempo, eu vou marcar aqui 60 dias, mas na verdade, você lembra que isso são 2 meses, certo? Quando você fizer essa conta, você vai ter que o montante é igual a capital 1 mais i elevado a t. Eu estou usando a mesma fórmula, só que agora eu estou passando os valores de modo diferente, tá vendo? Cada um vai para o seu lugar. E aí o que acontece? Olha que conta agradável para você fazer numa quarentena. O capital é a mesma coisa que 505,62 sobre 1,06 ao quadrado. Antes de vocês darem chilique, porque a conta é difícil, primeira observação, é difícil mesmo. Segunda observação, eu não quis fazer essa conta agora, um pouco é por preguiça, isso aqui vai dar uns R$ 450 mais ou menos. Mas a parte importante é, eu dividi. Olha só, como esse cara estava multiplicando, ele passou dividindo. Isso aqui é muito importante. Para achar valor presente, você divide o que você tinha, o montante, por 1 mais i elevado a t. Você está trazendo para você, certo? Você está trazendo para o dia de hoje, então você está dividindo. Quando a gente fazia o valor futuro, a gente multiplicava, até a própria fórmula, né? Ela vai de uma vez. Beleza? Fiquem com isso na cabeça, porque o próximo vídeo eu vou fazer um exercício que vai precisar disso. Até mais, moçada.